alguns aí. Então vamos à nossa oração, né? Mestre Jesus, aqui estamos, Senhor, reunidos em prol de um conhecimento, de uma vida que hoje nos serve de exemplo, de alguém hoje mais evoluído do que nós, em sabedoria e em amor. Ele vem falar da sua própria vida, de seus erros pregressos, de forma que nós possamos evitar problemas assemelhados, buscando vencer a nós mesmos, buscando a construção de um homem dentro de nós que mais se aproxime de ti. Muitas vezes todos nós, Jesus, temos algum grau de intelecto, mas estamos longe de conhecer as verdades espirituais como de há muito já deveríamos. E também de lançar graus mais profundos de humildade, de perdão e de serenidade dentro de nós mesmos. Sabemos, Senhor, que no emaranhado de almas em que nós vivemos, vinculados a familiares e a outras pessoas, temos a oportunidade de crescimento nosso, fazendo os outros crescer. Esses outros que outrora nós ferimos, nós magoamos, infringindo as tuas leis divinas. Mas, pela reencarnação, tu nos dá a oportunidade de, arrependidos, expiar faltas pregressas e de reparar esses erros, construindo a felicidade em nós por construirmos a felicidade nessas personalidades, que hoje são como são, porque nós contribuímos para que elas sejam hoje com os equívocos que apresentam. Assim, Jesus, dai-nos a fortaleza, a humildade e a serenidade de seguirmos nessa vida, entendendo profundamente que a dor tem a finalidade de, como tu mesmo disseste na obra, a Lívia, a lucificar as nossas almas, para nos conduzir ao teu reino, ao reino de Deus. Assim, Senhor, abençoa-nos profundamente, para que nós consigamos, pela primeira vez, muito provavelmente, entrar em colônias espirituais superiores, pois sabemos que a dor nos trabalha e a dor nos leva a esse destino. Abençoa-nos hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Bom, vamos lá então, gente. É o resumo do capítulo 9 que a gente tem que fazer, certo? Certo. Vejam aí se tem alguns barulhos que possam, né, aí nas nossas casas atrapalhar a sintonia intelecto-sentimental nossa com o conteúdo da aula. Beleza? Vamos lá então? Então é o capítulo 9, de que trata esse capítulo? O título dele é A Calúnia Vitoriosa. Então ele vai tratar da crucificação, em especial, de 3 almas. De Jesus e a dele é para
nos ensinar a respeito das nossas crucificações, das dores profundas pelas quais nós passamos. E de como devemos reagir, portanto, diante dessas dores. Não quaisquer, mas dores muito significativas, dores muito profundas da alma. Dores que nós próprios, nos analisando, podemos dizer de nós mesmos: agora sim. Agora eu fui crucificado. E diante dessa crucificação, sabermos que a dor nos trabalha para a conquista do reino celestial. Joana de Ângeles, ela diz, numa obra que eu acredito que seja de recordação, a obra Messe de Amor, que a dor e o sofrimento é alta concessão divina, moeda de resgate, exercício de fixação do bem em nós. É como o Divaldo fala, muitas vezes um estado cruciforme é o estado de entrega a Deus. Então, essa é a finalidade da dor, de nos burilar para que não carreguemos ilusão deste mundo. Aqui muitas vezes teremos alegria, sim, teremos. Mas a dor, mais do que o estudo, mais do que a prática do bem, ela contribui para que nós entremos no reino de Deus. E dessas 3 almas crucificadas aqui, uma que são a Lívia, a esposa de Emmanuel, ela tem colhido o ensino de Jesus, tanto pelas interferências espirituais, quanto pelas interferências dos encarnados na vida dela, em especial da escrava Ana, que foi colocada na sua vida a partir de Jerusalém, quando ela se dirigia para Cafarnaum. Ela vai alimentar a fé de Lívia. E com essa fé, no estado de muita dor, e as promessas de Jesus a respeito dela, que ela nada esperasse desse mundo, e que ela mantivesse sua fé, que ela entraria no reino de Deus. Jesus, que é o exemplo, e a dor de Emmanuel, que naquele momento não cumpriu a tarefa que deveria, não adquiriu a fé. Então, para ele, a dor não tem uma finalidade de lucificação. Ele não sabe o que é o reino de Deus. Ele não tem esperança numa vida futura. Não tem. Então, a dor nele não vai ter essa finalidade de elevá-lo. Ele perdeu a oportunidade entre ser servo de Deus, servo de Jesus, servir a Jesus, ou ser servo do mundo. Ele preferiu ser servo do mundo. E a história deles poderia ser totalmente diferente do que está sendo o livro. Totalmente. Se ele tivesse aceito Jesus, da dor eu acho que ele não ia se livrar, mas ele poderia encontrar. Mas a dor poderia ser menor. Porque a reação que ele talvez tivesse diante dos episódios de dor fosse assemelhado ao que a esposa dele teve. De adquirir uma resignação, de adquirir graus mais profundos de humildade, de saber perdoar, de se dirigir ao amor, de entender que nós, seres humanos, na fase em que estamos, erramos e devemos nos perdoar, mas não. Aí, no prefácio da obra, 2000 anos depois, quando ele começa a recordar, desse episódio vivido, que ele pediu permissão para Jesus para escrever essa obra, aí ele sente uma dor muito profunda, porque além dele ter negado
a Jesus. Ele foi ao encontro de Jesus pretextando o passeio e pela fé da esposa a filha é curada. Quer dizer, eu vou atender o objetivo de fé pelo qual tu és intermediário. Mas eu não vou te atender, porque eu não vou ferir consciências. Você deveria ter vindo aqui ao meio-dia para receber de uma vez por toda a fé que poderia transformar toda a tua vida. Mas eu não vou. Tu não veio buscar isso eu não vou infringir a lei de amor e te dar o que nem tu mesmo deseja. Mas pior, não foi esse momento dele ter negado a Jesus, achou que Jesus era uma fúria romana, um mago, um adivinho, que o humilhou colocando de joelhos. Mas, sabe aquilo que os espíritas dizem assim? Eu devo ter jogado pedra na cruz. Foi a participação de Emmanuel na morte de Jesus. Por isso ele carrega, como diz no prefácio, uma dor muito profunda. Porque ele teve chances de lutar pelo mestre, de talvez não libertá-lo, porque a profecia dizia que Jesus deveria morrer e ele iria morrer. Mas, se ele age em defesa de Jesus, talvez o mundo inteiro, desde aquele momento, estivesse mais fecundado pelo cristianismo. Se os romanos, desejosos de aplicar a justiça, porque até Pilatos sofreu, porque ele não queria que Jesus morresse, se entristeceu, ficou raivoso com o povo. Aquele homem não merecia morrer. E Públio foi consultado. Foi ele quem disse, envia ele a Antipas. Foi ele quem disse, substitui ele por outro criminoso que você tem aí. Essas são ideias de Públio Lentulus. Ele que sugeriu ao governador essas ideias. E depois ele diz, olha, todas as tentativas foram inúteis. Porque uns Políbios, um dos empregados do governador, vai dizer, olha, vamos açoitá-lo, porque assim vai se diminuir a fúria desse povo. O povo monoteísta furioso. Apagou a fúria? Não. Olha, e aí, senador? Você representa o império aqui. Você representa o Senado romano e o imperador aqui. Você representa Tibério, o que eu faço? Olha, se eu como homem, eu salvaria contra o povo. Eu botaria os cavalos em cima dele. Agora, como romano, essa província tem uma finalidade econômica. Não podemos interferir nos problemas morais. A responsabilidade da morte é deles mesmos, desse povo, desse sacerdote. Para a gente, aqui, só interessa o dinheiro que sai daqui. Ora, fraquejou. Poderia ter defendido Jesus, sim. E, como dizem os espíritas de brincadeira, eu devo ter jogado pedra na cruz. Ou até outros que são de outras religiões. Foi mais ou menos o que ele fez. Poderia ter defendido. E não fez. Então, por isso a dor profunda de Emmanuel, como ele conta no prefácio. E nesse capítulo 9, Jesus está, então, completamente abandonado pelos seus discípulos, pelos seus seguidores mais próximos. Quer dizer, cadê os leprosos que ele curou? Cadê os cegos? Cadê a sogra de Pedro? Jairo e sua filha, os paralíticos? Aquele homem obsidiado na cidade de Gadara, que vivia no cemitério e disputava restos alimentares com animais. Cadê esse pessoal? Abandonaram Jesus. Os discípulos e os seguidores mais próximos. Mas ele não estava abandonado pelo grande número de almas mais humildes
aquelas de devoção pura, de devoção sincera. É verdade que essas almas raras, elas não revelaram francamente a simpatia por Jesus diante daquela turba imensa, porque era a época da Páscoa. Eles vieram de muitas e muitas cidades para a festa da Páscoa. Mas até os próprios romanos não era para cá, não era para ser uma festa aqui. E agora está todo esse povo, toda essa gente, a cidade multiplicou por 20. Todo mundo interessado na morte desse homem. Parece que essa foi a finalidade desse pessoal ter vindo. Sim, parece que essa que foi a finalidade. Mas, se eles não se revelaram francamente uma simpatia por Jesus, diante dessa multidão de enlouquecidos, eles seguiram de perto, muito angustiados, entre lágrimas, o martírio de Jesus, esperando uma manifestação divina a favor de Jesus em função da crueldade e da perversidade que os homens estavam aplicando a eles. Mas, quando Jesus se dirigiu para o Gólgota e a sentença de morte já estava confirmada, eles perderam todas as esperanças. Menos 2 pessoas, pelo vínculo de amizade que possuíam, Ana e o seu tio samaritano, Simeão. O que eles vão fazer? Eles vão se dirigir a Lívia, a esposa de Públio Lentulus, para pedir a intercessão dela junto ao governador, enquanto o cortejo correndo seguia a passos lentos. Então, os 2 foram à casa de Lívia. Simeão não entrou, ficou na calçada, mas a Ana trabalha lá. Entrou extremamente angustiada, já chorando, em lágrimas, e a Lívia fica então surpresa. Senhora, o profeta está a caminho da cruz, entre 2 ladrões. E a Lívia, ela ouviu o sermão do monte. A Lívia comeu o pão multiplicado. E ela conversou face a face com Jesus. Qual o assunto? Os sacrifícios e as dores, como forma de lucificar a alma, palavras literais do que está escrito no livro, para que ela seja encaminhada ao reino de Deus. Minha filha, o momento de dor vai chegar. Mantenha a fé, porque nesse estado de fé, diante de dores graves, você poderá entrar no reino de Deus. Então, a Lívia, a voz embargada. Como? Mas a prisão aconteceu em poucas horas. É verdade. E nós viemos aqui pedir o teu auxílio para interceder junto ao Messias, que é o último momento. Mas como isso não é possível? Como assim foi condenado? Se ele acabou de ter sido preso, tem que ter um processo judicial. Vejam, os romanos são politeístas. Mas eles têm um senso de justiça mais elevado que os judeus. Ela fica horrorizada. Ela fica revoltada, é a palavra literal do livro. A gente está aqui no estado de barbárie. Cadê o processo judicial? Cadê o exame do caso? Como assim foi preso e condenado? Não vai ter um julgamento? Onde é que nós estamos aqui? Que época é essa nesse local? A época da barbárie? Mas não é momento de refletir, porque ele está a minutos de morrer. Senhora, nós não podemos perder nem um minuto. Aí ela pensa, né? Sim, mas antes eu tinha que consultar meu esposo. Aí ela começa a refletir nas circunstâncias. Mas onde ele estava? Porque pelas calúnias anteriores, ele já não conversava com ela. Ela ficou horas
para pedir ao marido que intercedesse a favor de Jesus, nem foi ouvida, não foi nem recebida. E o governador mandou chamá-lo, e ele foi. Né? Mandou chamá-lo, e ele foi. Aí ela pensa, mas ele ainda não regressou da casa de Pilatos? Se assustou. Será que ele colaborou com a morte de Jesus? Colaborou. Colaborou. Tacitamente colaborou. Outra teria sido a sua história pessoal e do mundo, porque ele era talvez um... Tem um barulho aí grande aí, hein, gente? Ele era talvez um dos poucos romanos com a capacidade de aceitar Jesus como homem, ainda que num cargo elevado de senador. Então ela percebeu todos os detalhes da situação, recordou dos benefícios que recebeu de Jesus, e nessa recordação recebeu uma iluminação, recebeu uma força superior. Tá bem, Ana, na tua companhia, nós iremos a Pilatos pedir proteção para o profeta. Para eu evitar problema com a turba desenfreada, com a malta dessas pessoas iracundas, monoteístas irados, eu vou pegar o meu traje galileu, para não chamar a atenção. E foi. Sem refletir as consequências da sua atitude desesperada, trocando amarguras com Simeão, o tio de Ana, e a própria Ana. Lembra? Ela está fazendo parte da tarefa que cabia a Emmanuel. Porque ela dava dinheiro para Ana auxiliar as pessoas carentes, seguidoras de Jesus. Ela está fazendo o que ela pode, dentro da tarefa que competia a ela e ao esposo. Ele, não. Chegou próximo da sede do governador, o coração palpitou forte. E aí o pensamento ficou com um pensamento demorado. Um pensamento um tanto fixo. Não era perigoso, não era temerário eu procurar o governador sem o conhecimento prévio do meu esposo? Aí ela pensa, mas eu fiz tudo para conversar com ele, para readquirir aquela confiança antiga e não consegui. Será que o governador ainda mantinha interesses sentimentais escusos por mim? E acho que eu não vou, não. O raciocínio agora era oposto do que aquele quando atendeu a Ana, né? As súplicas de Ana, naturalmente, a súplica de Ana vem representando a súplica de uma quantia muito grande de espíritos desencarnados, mas não muito superiores, mas que queriam a permanência de Jesus no mundo. E acho que eu não vou, não. O raciocínio dizia que não era razoável ir, mas o sentimento dizia, olha, esse homem curou minha filha. Quando eu perdi meu filho, e quando o meu esposo parou de conversar comigo, indo a Jesus, eu adquiri uma tranquilidade inalterável para o meu coração. Então, eu acho que eu vou. Eu vou. Então, ficou um conflito de razão e sentimento. E aí ela recordou, né? E Jesus falou de sacrifícios muito doloridos, de sacrifícios extremamente amargurosos. Será que não era essa a hora do meu testemunho? Aí se aliviou. E foi. E seguiu. Os dois ficaram, né? São escravos, um é samaritano, a outra é judia, não vou entrar na casa do governador. E ela entrou no palácio. De novo o coração descompassou. O palácio é um silêncio só, um vazio total. Fazia 1 hora que o grupo seguia em direção ao Gólgota, aquele cortejo correndo, conduzindo Jesus à cruz.
Só tinha os centuriões montando guarda à porta do palácio. E ela, seguindo, encontrou logo quem? Quem não deveria. Sulpício Tarquínios. Mas ela, ingênua, dirigiu-se a ele com a máxima confiança, com a máxima inocência. Pediu uma audiência para o governador. Ela queria falar ao governador a respeito da situação de Jesus. Ora, mas qual é a visão de Sulpício Tarquínios? O lictor, né? Aquele que andava com uma espécie de machado à frente das autoridades judiciais. Ele olhou de alto a baixo e pela cupidez que ele carregava na alma, ele assim a enxergou, porque para ele acreditava piamente na relação ilícita dela com o governador, né? Foi ele que narrou, no capítulo anterior, a calúnia a respeito da sua esposa, quando a escrava Sêmele vestiu uma roupa romana para entregar o seu filho, né, ao André de Gioras, né? E o lictor observou aquilo e veio, olha, tua esposa aqui provavelmente está te traindo. Então ele acreditava muito. Uma das funções dele, talvez a principal, era ser esse lictor, Sulpício Tarquínios, ser um instrumento das paixões sensuais, das paixões malignas do governador. Então, o que ele entendeu? Essa história de falar de Jesus, isso é pretexto, isso é mentira. Isso é lenda, isso é mentira. Eu vou te conceder a entrevista, mas o que eu entendo? A entrevista tem que ser a mais íntima possível. Porque, além de tudo, o esposo dela está no palácio. E ele a levou para aquele quarto, né? Aquele quarto em que o governador justamente recebia furtivamente mulheres para os prazeres licenciosos. Aquele quarto cheio de aromas orientais, cheio de objetos extravagantes, levou para aquele quarto. Com fluidos sensuais, entorpecentes. Se levasse um médium, nesse quarto de Pilatos, pela psicometria, já estudaram a psicometria no livro Nos Domínios da Mediunidade? Podia encostar ali naquele, né, algum objeto daquele quarto, pelo amor de Deus, o médium ia sair correndo dali. Porque porque fica um registro histórico nos objetos e nas pessoas dos nossos pensamentos. Fica um registro histórico de tudo que nós fizemos. E pela psicometria se pode perceber isso. Pilatos faz evangelho no lar, protegendo a sua casa da entrada de espíritos inferiores. Esquece. Aquele quarto ali tem, pelo amor de Deus, tem milhares de espíritos ligados ao sensualismo puro, ligados à lascividade máxima. É isso aí. E então ele levou ela para esse quarto. Ela, ingênua, ignorando as circunstâncias, o raciocínio de Sulpício Tarquínio, a qualidade do quarto, ela achou extravagante, estranhou o quarto. Mas a finalidade dela era implorar ao governador por Jesus, né? E ainda, para piorar o caso, Fúvia, lembram de Fúvia? A esposa do tio de Pôncio Pilatos, que foi expulsa de Roma pelo comportamento libidinoso na corte romana. Fúvia, ela trai a própria irmã, que é a esposa de Pilatos, a Cláudia. E ela conhece esse quarto, a Fúvia. E ela sabe do interesse pelo governador por Lívia. E ela acompanha os dois, Lívia e o Sulpício Tarquínio, por todo o percurso. Sabe qual é aquele quarto. Tinha ciúmes. Sendo amante, tinha ciúmes de Lívia, né? Porque Lívia era a preferida do governador sem nunca tê-la tocado.
né? Isso, então, o que ela faz? Eu vou falar. Quer dizer, ela teve um prazer prévio ao instante de contar a Públio Lentulus da traição da sua esposa. Enquanto o Suplício Tarquínios ia comunicar a Pilatos, ela teve um imenso prazer, já previamente ao fato de contar sobre o adultério da sua esposa. Foi tão grande a vontade dela esse prazer que ela sentiu, no intuito de destruir a família daquele que era seu parente, que ela chegou antes e ainda ouviu o governador falar assim: amigos, me concedam alguns minutos. Eu tenho uma entrevista agora que eu não esperava nesse momento. Eu acredito que esse pessoal chega com atraso. Eles não tiveram coragem de defender Jesus na oportunidade certa e publicamente. Então, vejamos. Então, ela ainda ouviu o governador essa resposta, né? Ainda ouviu. Então, o governador foi ao encontro de Lívia. Quando ele chega lá, lembra do quarto, né? Ela estava mais bela, estava mais sedutora naqueles trajes, né? E ela diz, de cara, não tinha minuto a perder, de cara: senhor governador, eu estou aqui sem o consentimento prévio do meu esposo, isso é verdade. Mas eu vim pela urgência do assunto lhe pedir o amparo político pela absolvição de Jesus. Ela está emocionada, a emoção fala mais do que as palavras, na verdade, daquilo que ela diz. Ele é um homem humilde, ele é bom, ele é caridoso, ele nunca praticou mal nenhum para ser condenado à crucificação entre ladrões. Eu o conheço pessoalmente. Ele é um inspirado do céu. Dessa forma, governador, eu invoco a tua autoridade a favor desse acusado. A voz é trêmula, a emoção fala mais que as palavras, no intuito de provar a verdade. E Pilatos? Voz fingida, né? Com um fingimento para sensibilizar. Minha senhora, tudo fiz para evitar a morte de Jesus no martírio infamante. Mas, infelizmente, tudo está consumado. De fato, ele se empenhou muito para que Jesus não morresse. Ele sofreu com a morte de Jesus. Ele é romano, ele acredita na justiça, mas ele, pela emoção, quer sensibilizar aquela mulher a quem ele quer possuir. Ele diz, nossa legislação, e de fato, o grande legado romano para nós é a justiça e a família. O que eles deixaram no mundo e que serve de base até hoje para o nosso convívio social é o senso de justiça e de família. E ele diz nossa legislação, mas ele está com outras intenções com relação a ela. A nossa legislação foi vencida pela ira dessa multidão. Aí ela, então nós não podemos esperar nenhuma providência a favor desse homem justo, desse homem caridoso. Ele vai ser crucificado por difundir a fé, por difundir a caridade no coração dos homens? Infelizmente, sim. Nós tudo fizemos, mas não conseguimos vencer. Fomos obrigados a confirmar a sentença a nosso contragosto. E aí o que ela faz? Ela entra em meditação, ela mesma fica pensando o que seria possível fazer, baixou a cabeça, o que seria possível fazer de providências a serem tomadas para evitar a crucificação de Jesus. Aí, nessa hora, baixou a guarda. Baixou a guarda nessa posição de ovelha diante do lobo. Porque ele deixou que todos os instintos de homem o dominassem, né?
E provavelmente eles tiveram relações em vidas anteriores, nas quais Lívia é mais atrasada do que agora ela pode ter cedido. Porque diz o livro que uma poderosa algema parecia imantá-lo àquela mulher. E ele mais do que nunca desejou possuí-la. E agora, o próprio ambiente, né? Aqueles fluidos sensuais do ambiente, aqueles espíritos que estavam ali, não tem evangelho lá nessa casa, amantes do prazer sexual, invadiram a mente do governador, que está extremamente vinculado a tudo que ocorreu naquele quarto. Então ele avançou para cima dela com uma força incoercível. Aí ela teve a noção do perigo em que ela se colocou, da ideia de raciocínio anterior, e agora que baixou a guarda para meditar no ambiente daquele. Lívia, eu nunca esqueci aquela noite em que revelei a ardência do meu coração por ti. Esquece esses judeus agressivos, para ouvir mais uma vez os meus sentimentos, que a tua beleza me inspira. E ela procurou se afastar. Mas ele, um homem forte, ela menor, mais frágil, ele a agarrou. Para trás, Senhor. É assim que tratas uma cidadã romana e a esposa de um ilustre senador do império? Mesmo que eu não tivesse título nenhum, você deveria ter o mínimo de respeito, o mínimo de cavalheirismo, como todo homem deve ter por qualquer mulher. Pum. Então ele, que sempre vencia nas questões dos prazeres, habilitado às vitórias da sedução, parou de freio. Freou com tudo, porque também tem a influência espiritual positiva que acompanha a Lívia. Sim. Mas a resistência dela aumentou nele o desejo de possuí-la, de vencer aquela nobreza, de vencer aquela virtude. E ele teve o ímpeto de se atirar sobre aquela criatura frágil, um turbilhão de lascividade que ele tinha na mente dele, influenciado por aqueles espíritos presentes. Mais uma força incoercível, a superior no local, que acompanhava a Lívia, inutilizou-lhe os movimentos. Ele ficou como que paralisado. E a gente sabe, né, das interferências da espiritualidade nos efeitos físicos. No livro que a gente está estudando, Ação e Reação, tem o último exemplo a respeito disso, né? Mas está cheio nas obras de André Luiz. O último exemplo que estamos estudando no livro da Ação e Reação de quarta-feira, eles fizeram por uma jovem senhora, ela tem um comprometimento de ter 4, 5 filhos. E ela está dentro do hospital, porém, os espíritos inferiores estão deixando o útero letárgico no momento em que ela vai dormir. E o médico aplicou nela uma injeção. Se não desse efeito no prazo de 1 hora, eles vão fazer uma cesárea. E os espíritos superiores dizem não. Se ela fizer uma cesárea, compromete todo o nascimento das futuras crianças, aos quais, para que a reencarnação dela tenha valor, que eles nasçam. Então ele põe a mão na cabeça, começa a dar um fluido leitoso, esbranquiçado, na região do útero começam as contrações lentamente, as contrações vão crescendo por influência espiritual. Porque pela visão dos espíritos superiores, ela não podia fazer uma cesárea. Então, eles fazem com que ela tenha contração. E no caso aqui do livro, ele ficou paralisado. Então, ela lançou para ele um olhar de sofrimento, um olhar de desprezo, e se retirou profundamente emocionada, o cérebro fervilhando, né, de pensamentos desencontrados. Mas a gente vai ver a outra personagem sinistra do livro. Ela, Fúvia, já está falando para Públio Lentulus a respeito da traição da sua esposa, e o choque no coração dele foi terrível. Agora é a crucificação de Públio Lentulus. E ele tem fé, sabe do reino dos céus, sabe de uma vida futura,
Sabe que lá se pode, lá é que nós encontraremos a felicidade? Não. Então, ele pressentindo o adultério da esposa, que ele ia confirmar aos seus próprios olhos. Mas ainda assim, ele não acreditou. Não acreditou. Porque a esposa dele era uma esposa magnífica, né? Então ele diz assim com ar de descrença, você está me falando uma calúnia, a Lívia aqui? Lívia não... E a Lívia, ansiosa por provar, sim, está aqui. E coloca o particular com o governador, e olha que não observou nem as circunstâncias, porque Cláudia, minha irmã, ainda está no palácio. E ele, ingênuo, deu margem aos sentimentos mais horríveis possíveis. Senador, me acompanhe. Você vai verificar a leviandade da sua esposa com seus próprios olhos. E quis puxar ele para dentro da casa. Mas veja a nobreza dele. Vamos botar numa linguagem mais popular. Você está louca? Eu não posso conhecer a intimidade de uma casa que não seja minha. Eu não vou. Olha a nobreza dele. Tá bem, então vamos para a janela. Ela, aquele quarto ela frequentava, a Fúvia, antes da chegada de Lívia. Vamos para a janela. Verás a saída de Lívia de um dos apartamentos mais privados desse palácio. Ela puxou pela mão e ele foi, cambaleante. E viram. E eles viram abrir a porta do quarto lá, do gabinete indicado, e Lívia saiu com o seu disfarce galileu. Já foi um problema quando lá em Cafarnaum, Sulpício Tarquínio falou daquela roupa. Para ele não aceitou aquela roupa de jeito nenhum, parou de falar com ela. Você está usando um disfarce. E o que o Sulpício Tarquínio traz aqui de você confirma o que disse a Fúvia sobre a festa na casa do governador, lá do capítulo 4. E agora eu te vejo com esse mesmo disfarce. Crucificação e puros lentos. A alma dele ficou dilacerada para sempre. Perdeu toda a nobreza que ele possuía. A sua mulher o infamou para sempre. Ele se supôs o homem mais desventurado do mundo inteiro. Todos os sonhos, todas as esperanças agora estavam mortos. Por quê? Opa, apareceu uma mensagem aqui. Porque para o homem, a mulher escolhida é a base sagrada para a realização da sua personalidade na vida. E ele perdeu essa base. Está completamente desequilibrado. Mente e coração. E pareceu ouvir um turbilhão de espíritos inferiores escarnecendo do seu sofrimento. Quer dizer, ele está no fundo do poço, agora está. E os espíritos inferiores? Muito felizes, numa zombaria imensa, da maior dor que ele pudesse sentir. Ele está crucificado também. Mas uma luz no meio das sombras, pareceu ver o vulto doce dos filhos. Silenciosos os filhos, comovidos, o observando. Naquele momento em que ele vê a esposa saindo do quarto, ele tem uma luz e vê os filhos silenciosos a fitá-lo comovido. Então, né? Sim. Um dos meus filhos, ele estava perdido, no desconhecido. Mas ele ainda carregava a esperança de encontrá-lo. Mas a filha dele estava em casa. Estava esperando agora. Então, olha a luz. Porque a noção de família do romano é verdadeira. Se fossem os judeus, nem quantos filhos tem? Que filhos? Vamos apedrejar essa mulher agora. Todo mundo, junta aí pela rua, vamos apedrejar essa mulher. Mas vocês não melhoraram, essa legislação tem 2000 anos.
Essa legislação é de Moisés, como diz no céu e inferno, essa legislação é draconiana. Mas vocês estão aplicando essa legislação faz 2000 anos? Mas os romanos não. Sentimento de família. Lembrou dos filhos. Eles o fitavam, olhando comovidos. Agora minha filha seria a razão da minha vida. Só ela seria a força de toda a minha esperança. Percebe a diferença? O senso de família e de justiça dos romanos é verdadeiro. São politeístas. E daí? A lei não é justiça, amor, caridade? Eles estão na justiça. Mas nem todos, né? Porque a Fúvia, ao lado dele, vem aquela frase, né? Irônica. Que me dizes agora? Se achando triunfante da desgraça do outro. E ele diz, venceste. Voz seca, voz embargada. Morreu. Está crucificado esse homem. Está crucificado. E ele dá toda a energia ao seu semblante, tira não sei de onde uma força superior, máxima possível para dar o rosto, dá os passos pesados e vai se despedir heroicamente de todos os romanos ali presentes, dizendo que estava com enxaqueca. Mas os inferiores, os espíritos inferiores, ainda usam um outro patrício ali, senador. Espera o governador. Ele ainda não retornou. Espera um momento. Naturalmente, o patrício ali, sem saber que estava sendo instrumento das sombras, não manifesta a ironia. Mas os espíritos inferiores estão gargalhando dele. Não, agradeço. Vocês todos hão de me desculpar. Mas eu já vou. Mandou preparar a liteira. Né? Queria buscar algum repouso. Queria algum alívio, porque o seu coração está supliciado, está crucificado. E Lívia, ela saiu daquele quarto e foi notificar os amigos, Ana e Simeão, da tentativa fracassada, infrutífera. Ingênua, pensando, como não pensei que o governo... Eu vim aqui numa imensa súplica pedir para um homem que curou minha filha, que salvou meu coração de eu ter perdido um filho e do meu esposo estar um relacionamento quebrado, mas esse governador me recebe uma indiferença imensa, uma impiedade, como eu fui ingênua. Mas, diante dos amigos, a Ana e o Simeão não vai falar nada. Escondeu o desgosto no mais íntimo do coração. Ana, está tudo perdido. Infelizmente, a sentença está consumada, não existe mais nenhum recurso. O profeta de Nazaré jamais vai voltar a Cafarnaum para nos consolar. A cruz de hoje, Ana, é o prêmio deste mundo à sua infinita bondade. E os três estão chorando em lágrimas, né? Ana chega a soluçar muito profundamente. Faça-se a vontade de Deus. Mas, né? De Simeão, já idoso, ele olha para o céu. Minhas filhas, chama elas de filhas. Jesus nunca ocultou o seu sacrifício. Nunca. E ele nunca ocultou para nos ensinar que o reino dos céus não é deste mundo. Eu aqui na minha velhice reconheço profundamente a realidade das suas palavras. Porque as honras, os prazeres, as glórias, a mocidade, tudo isso não passa de uma ilusão que desaparece no abismo do tempo e da dor. Só temos para nós uma única realidade,
que é o nosso caminhar para o reino dos céus, cuja beleza, as luzes e as harmonias nós conhecemos pelos ensinos de Jesus. Aí, Ô, Ana, sim, é Júnior, verdade. Sim, pode até falar. porque, até porque o próprio Jesus falou para Simeão antes, né? Quando ele teve aquele primeiro encontro, que ele, como faço para chegar no reino dos céus? Fala, calma, Simeão, você vai ter o seu sacrifício. Sim, verdade. Falou para Lívia e para Simeão ao mesmo tempo, eles estavam juntos, né? Sim, Verdade. Aí, Ana, sim, mas nós nunca mais veremos Jesus. Ele não vai mais confortar o nosso coração. Aí, de novo, Simeão. Como não? Como não? Você não sabe que ele disse que estaria presente naqueles que se reunissem em seu nome? Eu vou voltar para Samaria. E na frente da minha casa eu vou erguer uma cruz, para reunir ali todos os que tiverem interesse de seguir os seus ensinos. Então, minhas filhas, não perquemos tempos. Sigamos para o Gólgota. Vamos ainda uma vez receber as bênçãos de Jesus. E a Lívia, eu preciso voltar para minha casa. Eu tenho que cuidar da minha filha. Releve a minha ausência, né? Mas eu estarei em pensamento junto a Jesus, junto do seu padecimento inominável. E que Deus nos conceda força para suportar essa angústia. Sim, minha senhora, disse Simeão, né? Vá, porque os deveres de esposa e de mães são deveres, também são deveres sagrados. E ela voltou apressada, cortando o caminho mais curto possível, porque ela também agora está sentindo uma angústia no coração. Porque os espíritos superiores sabem o que aconteceu. Sabem o que aconteceu no palácio, que a Fúvia foi atrapalhar, mostrar a Emmanuel a respeito do seu adultério que não existiu, soube de todas as intenções de Sulpício Tarquínio, soube de todas as intenções do governador. Então, agora, ela não sabe a razão, mas ela está carregando uma aflição. Ela tinha uma necessidade de prece e de meditação. E ela volta a casa, troca a roupa, põe a túnica romana, vai no recanto silencioso para orar, porque agora é a vez dela. Agora é a vez da crucificação dela. Ela agora vai ser crucificada. E nesse processo de crucificação dela, ela vai comparar o que está acontecendo com Jesus e consigo mesma. Para retirar o ensino e se tranquilizar e se serenar, mesmo diante da sua própria crucificação, à espera de entrar no reino de Deus. Mas sem antes, houve uma vacilação de fé? Houve. Então ela vai para o recanto, começa a orar fervorosamente a Deus. E houve ruído significativo. Ih, meu esposo chegou. E pelo barulho, o bicho veio uma fera. Entrou para o gabinete dele, como bateu a porta, não está bem não. Não está bem não. Aí ela, olha, eu aqui de casa dá para eu ver o Gólgota, a crucificação de Jesus. Então ela vai observar o plano físico e o plano espiritual a respeito de Jesus e comparar com o que ela vai sofrer em casa e o auxílio que ela vai receber do plano espiritual na sua crucificação. Esse é o trecho do que trata o capítulo. Então ela observa pela janela o Gólgota, vê o ajuntamento das pessoas agredindo verbalmente Jesus, vê as 3 cruzes serem levantadas naquele dia inesquecível, sim, naquela colina estéril, sem beleza. E ela ora
muito intensamente, ela está muito angustiada, né? Como que começa a suavização do mundo interno dela? Pela lembrança, por algo concreto que ela carrega no seu pensamento. Ela lembra do Mar da Galileia, onde ela foi conversar com Jesus, né? Aguardava a chegada de Jesus, junto com aquelas pessoas humildes, sofredoras, iria ouvir pela primeira vez o Messias, lembrou da barca de Pedro chegando, aquelas margens floridas, e Jesus ali junto com os desiludidos, e o olhar de Jesus, o olhar terno e profundo, ela começa a se consolar com algo concreto que ela carrega na sua memória. Mas ela olha de novo a cruz. Aquela cruz trazia alguma preocupação. Aquela cruz trazia um sofrimento significativo. E ela ali, orando, meditando, volta a ouvir o mundo. Porque daqui a pouco ela vai ouvir o esposo. Os impropérios da multidão, os xingamentos daquela multidão criminosa. Daqui a pouco ela vai ouvir o esposo. Aí de novo uma onda de consolações, vibrações indefiníveis de uma energia celestial. Ela entra no estado de êxtase. E ela vê que a cruz de Jesus estava cercada de numerosas luzes. E como está o céu, o mundo físico, nuvens escuras, vai cair uma tempestade de acabar. Que é isso? É a vingança do céu? Não. É a limpeza, né? É a limpeza, porque a gente sabe do Evangelho que a tempestade que arranca árvores, ela, na verdade, limpa o ambiente. E aquele ambiente, mais do que nunca, precisava de uma limpeza, né? E ela está lá, vendo a ação do mundo em direção a Jesus e a reação do céu. Porque um caminho se abre. Um caminho se abre entre o céu e a terra, vem rasgar um caminho. E legiões de anjos, de seres muito elevados descendo para cercar Jesus. E ela então foi atraída por aquele imenso foco, desligou-se do corpo, se transportou para lá, para o Calvário. Ela também iria prestar as últimas homenagens a Jesus. E ela, desdobrada, né, fora do corpo, não desdobrada, desdobramento é outra coisa. Fora do corpo, ela observa mensageiros lúcidos, legiões de anjos. E Jesus, divinizado, de uma beleza incomum, com os olhos voltados para o firmamento, e ela entra naquele grupo de espíritos superiores. E naquele estado, ela então é tocada pela luz de Jesus. Não houve mais um mundo. Não houve mais a gritaria das pessoas. E implora para Jesus fortaleza, esperança, resignação, misericórdia. Sim. Então ela entrou no estado máximo de emoção superior que ela já teve na vida. Ficou banhada de uma luz indefinível. Aí ela pôde receber o ensino de Jesus nesse estado. Jesus docemente virou o olhar para ela, né? Um amor muito significativo. Ela atingiu as condições agora de ouvir. Está na máxima sublimação que já teve na vida. Filha, aguarda as claridades eternas do reino dos céus. Porque na terra é assim que todos nós deveremos morrer. E aí, gente, pergunto para vocês, estão preparados para essa morte? Acho que as pessoas de mais idade já tiveram muitos sofrimentos aí, muito significativos, né? Impostos pelos familiares, impostos por outras pessoas, e agora estão tendo a noção do que significa esse sofrimento pelos quais nós passamos. Então, esses arranha
um arranhãozinho aqui, né? Nesses profundos na alma. É porque nós estamos candidatos a entrar num reino e nunca entramos. Ela desejou responder, mas ela está tão imersa de energia superior que ela não consegue. Não, ela diz para si mesma assim, é assim mesmo que nós deveremos morrer. Calma, a hora vai chegar. Vai, tá em condição de testemunhar? Tá. Então vai testemunhar. Jesus, concedei-me a força para que eu possa um dia alcançar esse seu reino de amor e justiça. Está banhada de lágrimas. Está preparada para ouvir o esposo. Está preparada para a crucificação dela. Ficou preparada. Agora é a hora. Nesse momento, o senador abre a porta com uma imensa fúria. Voz desesperada. Vibrou com tanta força que arrancou ela da visão espiritual, do estado de êxtase em que ela estava, de ter ouvido Jesus. Lívia! Falou decisivo. Ele tinha ficado muito tempo no seu gabinete com pensamentos atrozes, né? Lembrou de ir orar aos deuses, foi à estátua de Júpiter, se ajoelhou diante da estátua de Júpiter, mas ele, naquele estado, não tem condição de receber nada. O orgulho, a impaciência, o sofrimento, a dilaceração da alma está muito grave. Ele também estava crucificado, mas não tem fé suficiente para saber que o estado cruciforme é também o de chegada no reino dos céus. Completamente obsidiado? Sim, completamente. Então ele vai com esse estado cuspir. O livro fala assim mesmo. Cuspir no rosto da esposa todo o seu desespero, todo o seu desprezo, toda a sua amargura. E ele a chama bruscamente. Quando ela vira, ela está com os olhos cheios de lágrimas. E ela parecia contemplar uma visão espiritual que ele jamais teria acesso. Ela estava muito mais bela do que jamais esteve, muito espiritualizada. Mas o que dizem os obsessores? Esse chororô, essas lágrimas, isso são remorsos da falta cometida. Então ela, agora, perdeu todo o contato com a espiritualidade superior, né? E vai ouvir agora a sua crucificação. Tempestuosidade interna? Sim. É o que o marido vai fazer. E ela olha do lado de fora, como está? Tempestade. Ribombando trovões e raios e relâmpagos para todas as direções no céu de Jerusalém. É a vez dela agora. Lívia, ele com imenso esforço para dominar as emoções. As lágrimas do arrependimento são inúteis neste momento doloroso dos nossos destinos. Porque para todo sempre os nossos laços de afeto estão rompidos. Bum! Olha o trovão, olha o raio. E ela, mas o que é isso? Sim, primeiro prego da crucificação. Completamente um rosto de pavor. Sim. Primeiro prego da tua crucificação. Te segura. E ela, mas o que é isso? Nenhuma palavra. Eu vi com os meus próprios olhos o seu delito desta tarde. E agora eu conheço teus disfarces de Galileia. A senhora vai me ouvir até o fim, sem dizer nenhuma palavra. Porque para uma traição como a sua, o castigo adequado é a morte. Mas olha a justiça romana. Se é um judeu, junta todo mundo aí, vamos apedrejar essa mulher. Junta todo mundo. Mas eu não quero matá-la.
Mas vocês acham que os espíritos inferiores não estão na cabeça dele? Estão dizendo para matar. Estão dizendo para matar e estão mostrando cenas de como matar. Mas ele bloqueia. Eu não quero matá-la. A minha moral é incompatível com o crime. Mas ele é franco. Mas carrega um senso de justiça e não desejo te matar. Não é que eu tenha piedade. Eu não vou te matar porque não é que eu tenha piedade. Não é isso. Eu não tenho piedade. Justiça, amor e caridade. Eu não estou nem no amor. Quanto mais na caridade. Mas é porque eu tenho uma filha. Vê a noção de família do romano? É isso que nós herdamos de Roma. Família e justiça. Não vou te matar. Não sou criminoso. Ô, Júnior. Sim. Tem uma lei de Roma antiga que eles podiam matar a esposa nessa situação. Então. Isso chama muito no período da Júlia, República, né? Lei Júlia. Ele... Acho que é de 31 AC, se não me falha a memória. De fato. Mas vê aí ele, né? Sim, ele tem o seu lado bom, né? Ele tem as suas coisas boas. O romano, principalmente no período da República, ele podia matar mesmo os filhos já velhos, né? Todos os familiares, né? Mas ele, não. Eu tenho uma filha, olha a nação de família dele, sobre a qual recairia a minha crueldade contra a tua traição. O que nos tornaria a todos, essa família, uma família de infelizes. Eu sou um homem honesto e eu tenho muito amor à família. Para evitar que eu me torne um pai criminoso. Vê a noção de família? Vê a noção de justiça? Eu também poderia. Se eu não vou te matar, eu poderia te abandonar para sempre. Pela tua deslealdade. Segunda opção. Eu não vou te matar. Mas eu poderia te abandonar. Mas eu ainda vejo em ti a mãe dos meus filhos. Vê? O grau. Uma noção mais séria de família, de justiça. Aí no livro A Caminho da Luz, o que nós herdamos de Roma, de bem. A justiça serve de base para todas as justiças em todos os países do mundo. E a noção de família. Mas eu ainda te vejo como mãe dos meus filhos, e tu pode ficar aqui. Come aqui em casa, mas como se tu fosse aqui uma serva. Aqui, essa vai ser a tua posição. De serva com função maternal. Porque eu aprendi a respeitar a maternidade, até mesmo nos irracionais mais humildes e desprezíveis. Isso foi o ensino que ela deu para ele. Está usando as palavras dela. Porque quando ele perdeu o filho, ele botou todos os escravos, centenas de escravos juntos, pegou os que trabalhavam no turno da noite, vocês três aqui vão apanhar até que alguém diga onde está a criança. Até que alguém diga o que aconteceu. Vocês eram os guardas. E ele está lá, castigando os três guardas. Ali vem a camada. Mas ela, não conseguindo mais ouvir aquela dor profunda daqueles homens sendo castigados, seus gritos, ela vai para ele, olha, meu marido, acaba com isso. Eles também têm mães. Aí o senador, mas como compara uma mãe romana com a mãe de um escravo? É ela que dá esse ensino a ele. A maternidade é bonita até entre os animais. Lembram? Ela que dá esse ensino, aí ele para de agredir. E ela ainda diz assim, e o erro maior é nosso,
não é dos nossos escravos. O erro maior é nosso, porque nós é que temos a função de cuidar desses talentos que Deus nos deu, de educá-los, de manter-nos sob nossa guarda. O maior erro foi nosso. É ela quem diz a ele. E agora ele está usando as palavras dela. Né? Tu vai ficar aqui como mãe, porque eu também passei a respeitar a maternidade até entre os animais. Foi tu que me ensinou. E ela, então, coração sensibilíssimo, está completamente dilacerada por aquela crucificação dela. Se ajoelhou diante dos pés do esposo. Lágrimas dolorosas, face pálida, angustioso silêncio. Sim. Agora vai fazer uso do ensino de Jesus. Lembrou-se do mestre. Como? Influência espiritual. Lembrou-se de Jesus, dos seus padecimentos inenarráveis. E o que ela diz? Sim, Senhor, eu também estou pronta para a minha crucificação, para o meu sacrifício. E pareceu ainda sentir o gosto daquele pão multiplicado, que era mais um remédio para a alma do que realmente um pão. Né? A ideia do reino dos céus, né? Onde ela receberia consolo lá depois de morrer, lhe deu calma, anestesiou diante de toda aquela prova que o marido estava colocando para ela. Né? E o marido continua. Agora, ele vai abrir o coração dele. Ele vai mostrar a dor dele. Eu te dei tudo que eu possuía de mais sagrado. Lembra aquela oração que todos os espíritas repetem a respeito da alma gêmea? Lembram? Foi ele quem compôs. Alma gêmea da minha alma, flor de luz da minha vida, sublime estrela caída. Foi ele que compôs para ela. Então ele está muito ferido. Eu te dei tudo que eu possuía de mais puro e sagrado, na esperança de que tu correspondesse aos meus ideais mais sublimes, mas relegando todos os teus deveres, tu lançaste sobre nós um punhado de lama. Preferistes o costume dissolutos de criaturas irresponsáveis para cair no despenhadeiro do crime e da impiedade diante dos sagrados deveres da família. Ele abriu o coração dele. Está sendo franco, está sendo honesto demais. Nunca mais, mas a punição não vai ser a morte, não vai ser o abandono. Nunca mais vais te afastar desta casa, dos trabalhos domésticos. Agora, Lívia, um ato teu que provoque a minha intolerância, eu vou te matar. Viva então com esse seu pensamento aí na infâmia, na impudícia, mas abstenha-se de zombar publicamente dos meus sentimentos mais sagrados, porque a liberdade e a paciência têm limites. Mostra uma fé. Eu vou ressurgir do abismo em que tu me atiraste. Mas é uma fé ardente? É uma fé que leva ao perdão, ao amor, à compreensão? Não. Vai levar a algum equilíbrio. Ele tem esperança de chegar a algum equilíbrio depois de um tempo longo. E continua ele. Mas nessa casa aqui você será uma serva com função de maternal. Porém, não te metas nos problemas educativos da minha filha. Eu vou conduzi-la sozinho, sem o teu auxílio. Eu buscarei o meu filho. Agora, segundo prego da crucificação. Eu buscarei o meu filho. Talvez perdido pela tua conduta criminosa. Quer dizer, os deuses nos puniram com o desaparecimento do filho da nossa causa por culpa tua.
por culpa tua. Mas eu vou procurá-lo até o fim dos meus dias. E eu concentrarei neles, nos meus filhos, o amor que me resta. Então, daqui em diante, não deves me procurar como esposa, porque você não soube ser, pela sua imensa deslealdade. Para mim, tu deves simplesmente o respeito que as servas devem aos seus senhores. E ela, angústia suprema, desejou se entregar ao esposo, mas era inútil qualquer tentativa. E ouvindo aquilo, que o desaparecimento do filho era culpa sua, aí sim, esse segundo prego foi forte demais. Aí a fé vacilou. A fé vacilou. Será mesmo que Deus observa as boas ações, como disse Jesus? Mas eu não fui sempre uma mulher e uma mãe exemplar. A fé vacilou. Todo o meu coração, toda a minha esperança não estava posto nesse reino dos céus. Eu não fui a Pilatos somente para pedir auxílio e evitar a morte de Jesus. Onde esse socorro sobrenatural? A fé vacilou. E lágrimas, a fé vacilou. E lágrimas abatidas. Mas antes do esposo recomeçar as acusações, vai ter a resposta dos céus. Uma brisa suave acalma o seu coração. E uma voz lhe lembra que o mestre também era inocente. E que ela não, mas ele iria morrer daqui a pouco na cruz, sobre os insultos impiedosos dos verdugos. Aqueles que ele mais amou. Você está sendo abandonada por um. Ele foi por todos. Traído, foi abandonado por todos. E aqueles a que ele mais serviu foram tratados com ingratidão. Aí a fé voltou. Aí a fé consolidou. E aí ela pediu coragem para vencer aquela provação extremamente ríspida da sua própria crucificação. Teve a resposta do céu em 1 minuto. E o esposo continua: sim, eu ficarei aqui em Jerusalém mais 2 dias à busca do meu filho. Depois eu vou voltar para Cafarnaum. E nesse cenário maldito eu vou ficar aqui o tempo que for necessário para encontrá-lo. E a senhora se recolha à sua indignidade. Porque com o mesmo ímpeto em que eu te deixo viva, eu posso te matar. Abriu a porta, bum! E nessa hora ribombou o trovão, a porta tremeu. Lívia, este momento assinala a perpétua separação dos nossos destinos. Não transponha essa fronteira de isolamento que existe entre nós, nem dentro de casa e nem na rua. Porque um gesto teu, um gesto, pode causar a tua morte. Fechou a porta e o som da tempestade ficou abafado, assim como está abafado também dentro dela. Em Jerusalém, um ciclone de destruição vai deixar um rastro de ruína, de desolação e de morte. E dentro dela é assim que está. Mas também aquela atmosfera de chuva, ao fragor das trovoadas, vai lavar a cidade. E também agora ela está sendo despida de todas as ilusões da vida. É um processo amargo? Muito, muito amargo. Muito amargo. Mas é também o processo de purificação. É por essa dor que ela vai para o reino celestial. Não podia mais contar com o apoio do esposo? Não. Não podia mais contar com o afeto da filha? Não. Mas um anjo lhe velava a presença sem jamais se afastar agora do posto.
posto de amor, o posto de redenção, o posto de compaixão e o posto de misericórdia. E esse espírito, diante dessa tempestade interna purificadora, também lhe mostrava que ela ainda tinha muito. Ela tinha a fé que a unia a Jesus. O Messias que mostra que o nosso caminho para a nossa salvação é de renúncia. E que ele a esperava no reino de luz. Beleza, gente? Então, esse é aí o resumo do capítulo 9, né? Nossa, João, demais, hein, João? Calúnia vitoriosa. Aí a gente volta para nós, né, gente? Tenhamos fé, porque são as dores mais significativas que nós sofremos, que vão nos purificar e vão nos levar ao plano celestial superior. Agora vamos para o livro da Joana? Vamos. Vamos, João.